Boa noite. O espetáculo está prestes a começar. Pedimos o favor de desligarem os telemóveis e outros aparelhos eletrónicos que possam incomodar, tais como máquinas de lavar roupa ou louça. Pedimos também o favor de não usarem os telemóveis durante o espetáculo, pois a luz do monitor irá incomodar os espectadores atrás de si. A Associação Cultural Não Matem o Mensageiro deseja-lhe um bom espetáculo. Aí alguém? Tá? Aí alguém? Diga? Olha, não me dava a password aqui do Wi-Fi, por favor. Com certeza. Então é Banco Bom, Espera lá. Banco bom. Banco Bom, travessão, Travessão. vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sim, sim. Pronto, já está. Obrigado. Ora é essa. Estou menos. Estou aqui à espera da reunião. Sim, olha, recebeste os papéis. Sim. Já os viste? Não. Vi isso com atenção. Não, faz isto contigo. Sim, isto é preciso assinar hoje. Estou, Cristina. Não, a conferência Olá, de amanhã. querida. Então, fiquei tão preocupada com aquelas fotografias do miúdo. Então, mas que borbulhagem é aquela na cara do miúdo? Ai, mas terá sido os morangos. Eu acho que o morango não faz aquilo. Mas deste-lhe o Atarax, como é que Sim, o que é disse? que ele disse? Oh, rapariga, davas-lhe o Atarax, não faz mal nenhum a miúdo. Está bem, mas a gente... Davas-lhe nem a colherzinha, pois. Olha, o que interessa é que Claro. não foi feito Olha, nada. viste ontem à noite o Quem Quer Casar com o Agricultor? Não, mas é tudo Mas viste-me legítimo. aqui. Ai, que peixeirada, que coisa. Então, mas Que falta. então um gajo vê. Foi, e um homem decente. Com aquela É quantidade. um homem que se vê que não gosta daquele tipo de ordinarice, claro. Não Não, desconto. aquela vai já fora, aquela vai. Aquela na gala do fim de semana, aquela vai fora. Pois, faz ele bem. Pois eu Bem, quero, isso só não vi. é para ele. Olha lá, mas o fundo de resolução serve para quê? Serve para quê? Olha, sempre vamos aos salvos. Sim, à Sara. Também não Sara, sei onde são. podemos ir à mão. Não. É para nunca E tinha pelo ouvido menos falar. apanhar aquelas sandálias cor de laranja. Não sei. Pois, e ver das saias, Não sei. aquelas compridinhas. Sei lá. Sim. Não interessa. Não, a semana está tudo escolhido. Depois só tens também os Espera lá, grandes. não. Os Sim. pequenos. Pois. Está bem. Olá, são as Espera lá. 5h30. Olha, desculpa. Da Zara. Pode ser? Espera. Desculpe. Filha, desculpa lá que está aqui a chatear. Diga, Soutor, diga lá. Ainda demora muito até à reunião. Soutor, não depende de mim, não é? Não depende de mim, se dependesse, mas não depende de mim. Soutor, quando terminar, eu chamo o Soutor, está bem? Esteja descansadinho. Pronto. Olha, não me arranjava um café, por favor. Um café? Sim. Sim, com certeza, um café. Um café, está a pensar que eu trabalho para ele. E que sou trabalho numa cataria, queres ver? Agora anda a servir cafezinhos. Epá, mas vê lá isso. Ai, é o novo que vem substituir. Eu falei com ele hoje. Os porcos. Falei com ele hoje de manhã. Uma escandaleira. Está tudo acordado, não é? Filha, mas tu não vês o telejornal? Uma escandaleira por causa do banco. Não, mas Pois, que se andaram a roubar. Pois, igual descobriu-se. Não, Que isto mais depressa se apanhou mentiroso que um coxo, não é? Está tudo bem. Pois. Sim, não. Não, uma escandaleira. Pois, agora vão substituir por outro. Sim. Deve ser mais do mesmo. Como é que é? Epá, Careca e assim, mais ou menos. Isto Tá são bem, todos pronto, iguais. olha. O que interessa não é os... olha, eu assim que terminar aqui a reunião, eu depois te Pois, olha, vamos azar ou não? Isso é que eu quero saber. Pronto, vá, até já. Vá, apanha pelo menos as sandálias. Está bem? Então vá. E diz à tua mãe que está em casa que deu a Atarax ao miúdo. Vá. Um beijinho, querida.
Beijinho, beijinho, beijinho. 5h30 na Sara, vá, beijinho. Ai. Bom. Restaurantes no Chico. Olha, Soutora, olha, está com sorte porque a Soutora já terminou a reunião, está bem? Quando quiser pode entrar, sim? Sim. Pronto, vá. Olá, doutora, como está? Olá, boa tarde. Peço imensa desculpa por tê-lo feito esperar. Não tem desta importância. forma, não me agrada nada esta ideia de tê-lo feito esperar no Não, primeiro encontro que temos juntos. Sim, Mas não olha, se estava incomoda, ao telefone com... Diga. Estava a fazer uns telefonemas também, não se importa. Pronto, peço desculpa, mas de facto estava num telefonema importante com um membro do governo que o Soutor, nem preciso lhe dizer quem era, não é? Sim, já percebi. O Soutor consegue imaginar. Sim. Pronto, isto não está fácil, estamos a atravessar aqui um período de grande tensão, como o Soutor certamente tem acompanhado a comunicação social e pronto, não está fácil para o nosso lado, mas também para isso é que o Soutor cá está. Para nos ajudar a combater este momento difícil de grande incompreensão e grande ataque da comunicação social. Eu estou preparado para a luta, não se preocupe, estou preparado já. Pronto, é porque isto de facto tem acompanhado, sabe, tem sido uma pouca vergonha o ataque da comunicação calúnias social atrás de calúnias, ao Banco Novo Santo, é uma coisa inacreditável. Sim. Quer dizer, estivemos cá sempre para ajudar as pessoas. E agora que é o banco a precisar da ajuda do Estado, das pessoas, dos seus clientes, gera-se esta onda de indignação absolutamente... É esquecer o papel social que os bancos têm. Não... Precisamente. Pronto, Soutor, penso que terá recebido a documentação por parte dos nossos advogados. Sim, já deu os meus advogados. Ele, em princípio, hoje à tarde já terá entregue os papéis já todos assinados. Sim, parece-me aqui, da minha parte também tenho tudo, muito bem. E pronto, e se me enviar então esta tarde é perfeito para amanhã na conferência de imprensa, então eu estar descansada, que está tudo assinado e tudo nos conformes. Sim, não se preocupe. Ótimo. Olha, Soutor, esta reunião no fundo foi mais para nos vermos assim, cara a cara, porque por incrível que pareça, nestes anos todos na banca, nunca nos cruzámos, não é? É verdade. Não deixa de ser incrível num país tão pequeno. Sim, já ouvi falar muito de si, obviamente. Imagino, mas muito mais eu de si, que o Soutor com o seu prestígio e a carreira do Soutor é incomparável à minha. Mas sabe que, apesar de nunca nos termos cruzado, deixe-me dizer-lhe aqui uma curiosidade. Temos uma pessoa muito próxima, diria até uma pessoa de família, que eu considero da minha família, em comum. Sim? Veja lá se consegue imaginar quem é. Não sei, mas quem é? É o Dr. Ramalho de Palma. O Palma? Sim, que é meu padrinho de casamento e amigo de infância do meu pai. Sim. Ele é padrinho do meu mais novo. Pois, eu sei, ele disse-me este fim de semana. O Palma eu também não fazia a menor ideia. Pois é, eu gosto imenso dele, foi meu padrinho de casamento por ser amigo de infância do meu pai, joga imenso golfe com ele, costumam caçar. Sim. Tem uma relação muito próxima há anos e fazemos até algumas férias juntos, sabe? Sim? Sim, na quinta que nós temos, que a minha família tem, aquela quinta no Douro, e costumamos fazer, que é produtora de vinhos, também não sei se o Soutor sabe que a minha família produz vinhos já há muito tempo. É-lhe trazer uma caixa. Isso agradeço-lhe muito. E pronto, e para além da Quinta do Douro, costumamos nós fazer férias em casa dele, na casa que ele tem ali, uma casa fabulosa que ele tem ali em Vila Moura, e no barco que ele tem ali na Marina, que é, como é que se chama o barco? Nunca me lembro do... O Albatroz. O Albatroz. Belo barco. Pronto, e então estávamos lá este fim de semana com os miúdos, num almoço muito agradável com amigos, e estava eu a dizer que tinha acabado de receber o sim definitivo do Soutor para entrar para esta família, porque aqui
no Banco Novo Santo consideramos-nos uma família, somos todos uma grande, grande família, e comentava eu com ele que estava muito feliz por ter alguém com o seu prestígio, com a sua experiência, a vir ajudar-nos neste momento tão difícil, e ele então desatou ali a contar da amizade de longa data que tem com o Pois, já Soutor, lá vão muitos anos, sim. e olha, contou uma série de histórias que tem consigo. Oi. E quero saber, pôs a mesa toda a rir. Ele é um malandro. Não se preocupe que não contou nada de mau, muito pelo contrário, tudo muito elogioso a seu respeito. Só houve uma coisinha que lhe vou dizer, que olha, deixou também a mesa toda a rir à gargalhada, a mim confesso-lhe nem tanto, especialmente pela insistência que ele teve no fim da conversa e dessa coisa que disse, de que seria mesmo assim, de que não era uma piada. Então, mas o que é que Eu ele disse? fiquei, confesso-lhe, um bocadinho inquieta, mas pronto, tenho quase a certeza absoluta que se tratou de uma brincadeira da parte dele, que ele é muito brincalhão e gosta muito de se meter comigo. Isso é, mas o que é que ele lhe disse, afinal? Então disse-me ele, veja lá, que o Soutor em tempos foi anarquista. Então a gente se riu, eu também me ri, mas depois achei-me de rir, não é? Não, eu fui não. Espera lá. Fui não, eu fui e sou. Eu não mudei a esse respeito, eu sou anarquista, sim. Sim, sou anarquista. Anarquista? Está a brincar? Não. Mas desculpe, em que é que o Soutor é anarquista? Só se o Soutor dá à palavra algum sentido diferente daquilo. Do quê? Do vulgar? Não dou. Eu emprego a palavra no sentido vulgar. Desculpe, quer o Soutor dizer então que é anarquista no mesmo sentido em que são anarquistas esses tipos aí das organizações operárias? Não. Então entre o Soutor e essa gente que anda aí a meter bombas e metida nos sindicatos, não há diferença nenhuma, quero que eu acredite nisso. Diferença, evidentemente há diferença. Não, mas não é que você julga, está a ver? Você duvida talvez que as minhas teorias sociais sejam iguais às deles. Pronto, então já podia ter dito, assim fico mais descansada, já percebi. Quanto às teorias, o Soutor é anarquista. Quanto à prática... Quanto à prática, não. Desculpa. Quanto à prática, eu sou tão anarquista como quanto às teorias. E quanto à prática, sou muito mais anarquista que esses tipos que você citou. Toda a minha vida eu mostro, doutor. Desculpe-me, Soutor, mas como assim? Toda a minha vida o mostra. Você é que nunca deu uma atenção lúcida a estas coisas. E por isso lhe parece que estou a dizer uma asneira ou que estou a brincar consigo. Soutor, desculpe, mas de facto apanhou-me de surpresa. Assim não percebo nada, a não ser que o Soutor, olha, julgue a sua vida dissolvente e antissocial e dê esse sentido ao anarquismo. Já lhe disse que não, eu não dou a palavra anarquismo um sentido diferente do vulgar. Bom, está bem, mas olha, continuo sem perceber. Desculpe esta minha estupefação, mas não consigo compreender, Soutor. O Soutor quer-me dizer que não há diferença entre as suas teorias anarquistas e a prática da sua vida. Não, a prática da sua vida como ela é agora. Certo, exatamente. Doutor, quer que eu acredite que tem uma vida exatamente igual à dos tipos que vulgarmente se dizem anarquistas? Não é isso. O que eu quero dizer é que entre as minhas teorias e a prática da minha vida não há divergência nenhuma, mas uma conformidade absoluta. Claro que não tenho uma vida como a dos tipos dos sindicatos e das bombas, isso é verdade. Mas é a vida deles que está fora do anarquismo. Fora dos ideais deles. A minha não. Em mim, banqueiro, comerciante, assambarcador, se você quiser. Em mim, a teoria e a prática do anarquismo estão conjuntas e ambas certas. Você comparou-me a esses parvos dos sindicatos e das bombas para indicar que sou diferente deles. E sou. Mas a diferença é esta. Eles são anarquistas. São na teoria. Eu sou na teoria e na prática. Eles são anarquistas e estúpidos. Eu sou anarquista e inteligente. Isto é, doutora, eu é que sou o verdadeiro anarquista. Eles, os dos sindicatos e das bombas, eu também lá estive e saí de lá exatamente pelo meu verdadeiro anarquismo. Eles são o lixo do anarquismo. Os fêmeas da grande doutrina libertária.
É, na Soutor, os fêmeas da grande doutrina libertária, é, na... Sim, sim. Essa nem ao diabo a ouviram, Soutor. Não, desculpe, isto é espantoso. Isto é espantoso, eu nem sei o que é que lhe dizer, mas olha, responda-me só isto. Como concilia, Soutor, a sua vida, Sim, quero dizer, a sua vida bancária e comercial com as é claro. teorias anarquistas? Como Sim, concilia o seu autor se me diz que por teoria anarquista entende exatamente o que os anarquistas vulgares entendem? sim. E o seu autor ainda por cima me diz que é diferente deles por ser mais anarquista do que eles, não é verdade? Exatamente. Pronto, olha, então se é exatamente, olha, não percebo nada. Mas tem interesse em perceber. O seu autor até lhe leva mal, tem todo o interesse. Ouça, eu nasci do povo, na classe operária da cidade. Do bom não herdei, como pode imaginar, nem a condição, nem as circunstâncias. Apenas me aconteceu ter uma inteligência naturalmente lúcida e uma vontade um tanto a quanto forte. Mas esses eram dons naturais que o meu baixo nascimento me não podia tirar. Eu fui operário, trabalhei, vivi uma vida apertada. Fui, em resumo, o que a maioria da gente é naquele meio. Não digo que absolutamente passasse fome, mas andei lá perto, sabe? Não fazia a menor ideia, seu autor, lamento muito. Olha, e como todos, trabalhava porque tinha que trabalhar. E trabalhava o menos possível. O que eu era inteligente. E sempre que podia, lia coisas, discutia coisas. E como não era tolo, nasceu-me uma grande insatisfação. E uma grande revolta contra o meu destino e contra as condições sociais que o faziam assim. Nessa altura, parecia-me a mim que eu era um ente a quem a sorte tinha feito todas as injustiças juntas e que se tinha servido das convenções sociais para me excluir. Para aí, pelos meus 20 anos, 21 máximo, que foi quando me tornei anarquista. Sempre mais ou menos lúcido. Senti-me revoltado, quis ver a minha revolta. Tornei-me anarquista, consciente e convicto. O anarquista consciente e convicto que sou hoje. E a teoria que você tem hoje é a mesma que tinha nessa altura? A mesma. A teoria anarquista, a verdadeira teoria, é só uma. Tenho que sempre tive desde que me tornei anarquista. Você já vai ver. Ora, o que é um anarquista? Penso que um anarquista É um revoltado, é um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais socialmente. No fundo é só isto. E daí resulta, como é de ver, a revolta contra as convenções sociais que tornam essa desigualdade possível. Este é o caminho psicológico. Isto é, como é que a gente se torna anarquista. Já vamos à parte teórica do assunto. Por agora, compreenda você bem. Qual seria a revolta de um tipo inteligente nas minhas circunstâncias? O que é que ele vê pelo mundo? Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço. O outro nasce miserável, com uma boca a mais numa família onde as bocas são de sobra para o comer que pode haver. Um nasce conde ou marquês, e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer. O outro nasce assim como eu e tem de andar direitinho como um prumo para ao menos ser tratado como gente. As injustiças da natureza. Nós podemos evitar agora as da sociedade e das suas convenções. Essas por que não evitá-las? Eu aceito, não tenho mesmo outro remédio, que um homem seja superior a mim, que a natureza lhe deu o talento, a força, a energia. Agora não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças, com que não saiu do ventre da mãe, mas que aconteceram por bambúrrio logo que ele apareceu cá fora. A riqueza, a posição social, a vida facilitada, etc. Não. Foi da revolta contra essas considerações que nasceu o meu anarquismo de então. O anarquismo que, como já lhe disse, mantenho hoje sem alteração nenhuma. Só uma pergunta, por curiosidade. Desculpa a minha curiosidade. Não, diga. Mas diga-me, porquê que o Sr. Doutor se tornou propriamente anarquista? Sim, mas eu O Sr. explico. Doutor podia ter se tornado socialista ou qualquer outra coisa avançada que não fosse tão longe. Tudo isso estava dentro da sua revolta. Porque eu deduzo daquilo que o Sr. Doutor disse, que por anarquismo entende, e acho que está bem como definição do anarquismo, a revolta contra todas as convenções e fórmulas sociais e o desejo e esforço para a abolição de todas... É isso mesmo, isso mesmo. Então, se é isso mesmo, porque escolheu você essa fórmula tão extrema e não se decidiu por qualquer uma das outras, doutor, das intermédias?
Eu lhe digo, eu meditei tudo isso. É claro que nos folhetos que eu li havia todas essas teorias. Eu escolhi a teoria anarquista, a teoria extrema, como você muito bem diz, pelas razões que lhe vou dizer em 2 palavras. O mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais, que se sobrepõem às realidades naturais. Tudo, tudo desde a família ao dinheiro, desde a religião ao Estado. A gente nasce homem ou mulher. Não nasce nem para ser marido, nem para ser rico ou pobre, como também não nasce para ser católico ou protestante ou português ou inglês. E todas essas coisas em virtude das ficções sociais. Ora, essas ficções sociais são más. Porquê? Penso que não são Porque são necessariamente ficções. más. Porque são ficções, porque não são naturais. E tão mau é o dinheiro como o Estado, a constituição de família como as religiões. E se houvesse outras, que não fossem estas, seriam igualmente más. Porque também seriam ficções. Porque também se sobreporiam e estorvariam às realidades naturais. Ora, qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista é uma ficção também. Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para implantar uma ficção social em vez de outra é um absurdo. É um absurdo. Quando não seja mesmo um crime. Porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma. Não, se achamos injustas as ficções sociais porque esmagam e oprimem o que é natural no homem, para que empregar todo o nosso esforço em substituir-lhes outras ficções? Se o podemos empregar para destruir todas. Está bem, Soutor. Isso é tudo muito bonito, concordo. Isso é tudo muito bonito, mas é uma utopia. Sabe perfeitamente que isso não é realizável na prática, não é? Vamos lá ver. Não. Então vamos lá examinar essa parte do problema. Vamos lá. Ora, nós partimos, todos os avançados, do princípio não só de que o atual sistema é injusto, mas de que há vantagem, porque há injustiça, em substituí-lo por outro mais justo. Se pensamos assim, não somos avançados, somos burgueses. Ora, de 2 coisas uma. Ou o natural é realizável socialmente, ou não é. Em outras palavras, se a sociedade pode ser natural, então pode haver a sociedade anarquista ou livre. Se a sociedade não pode ser natural, se tem que ser ficção, então do mal o menos. Façamo-la dentro dessa ficção inevitável o mais natural possível. Nenhuma é natural. A mais natural é aquela que estamos habituados. Fumar não é natural, não é uma necessidade do instinto. Passa a ser-nos natural. Ora, qual é a ficção social que constitui um hábito nosso? É o atual sistema, o sistema burguês. E temos, pois, em boa lógica que ou achamos possível a sociedade natural e seremos defensores do anarquismo, ou não a julgamos possível e seremos defensores do regime burguês. Não há cá hipótese intermédia, percebeu? Sim, perceber, percebi. Não deixa de achar isso, enfim, um pouco surpreendente e algo até preocupante vindo de um banqueiro, sinceramente. Mas Acho. espera lá. Mas olha que há ainda uma outra objeção a liquidar. Ai, não me diga. Pode concordar-se que o sistema anarquista é realizável, certo? Mas pode duvidar-se que ele seja realizável de chofre. Que se possa passar da sociedade burguesa para a sociedade livre sem haver um ou mais estados ou regimes intermédios. O nosso fim é a sociedade anarquista ou livre. Esse intermédio só pode ser, portanto, um estado de preparação da humanidade para a sociedade livre. Essa preparação ou é material ou é simplesmente mental. Mas vamos ao primeiro caso. A adaptação gradual e material da humanidade à sociedade livre. É impossível! É mais que impossível, é absurdo! Não há adaptação material, senão uma coisa que já há. Nenhum de nós se pode adaptar materialmente ao meio social do século XXIII. Mesmo que saiba o que ele será. E não se pode adaptar materialmente porque o século XXIII e o seu meio social não existem materialmente ainda. Assim chegamos à conclusão que na passagem da sociedade burguesa para a sociedade livre, a única parte que pode haver de adaptação, de evolução ou de transição é mental. É a gradual adaptação dos espíritos à ideia da sociedade livre.
Mas em todo o caso, no campo da adaptação material ainda há uma outra hipótese. Outra ainda? Irra, doutor, com tanta hipótese até fiquei tonta. Doutor, vamos lá ver se a gente se entende. O homem lúcido tem de examinar todas as objeções possíveis e de as refutar antes de poder dizer seguro da sua doutrina. Claro, sem E de dúvida. mais a mais. Isto tudo é a resposta a uma pergunta que você me fez. Pois foi, tem razão, mas Olha, pronto, no campo da adaptação também... material, dizia. No campo da adaptação material há ainda uma outra hipótese. É a da ditadura revolucionária. Da ditadura revolucionária? Sim, Como é sim, que é isso, doutor? Se por um movimento brusco, se fizer a revolução social, fica implantada já, não a sociedade livre, porque para essa a humanidade não pode ter ainda preparação, mas uma ditadura daquelas que querem implantar a sociedade livre. Existe já, ainda que em esboço ou em começo. Há já, portanto, uma coisa material a que a humanidade se adapte. Claro. É este o argumento com que as bestas que defendem a ditadura do proletariado a defenderiam se fossem capazes de argumentar ou de pensar. O argumento, é claro, não é deles, é meu. Eu ponho como objeção a mim mesmo. Claro. E como lhe vou mostrar, é falso. Um regime revolucionário, enquanto existe, e seja qual for o fim que visa, é materialmente só uma coisa. Uma ditadura de guerra. Ou nas verdadeiras palavras, um regime militar despótico. Porque o estado de guerra é imposto à sociedade por uma parte dela. Aquela parte que assumiu revolucionariamente o poder. Claro. E foi sempre assim. Foi sempre assim. Olha, eu não sei muito de história, mas o que sei, acerta com isto. O que saiu das agitações políticas de Roma. Está a ouvir? Sim, sim. O que saiu das agitações políticas de Roma. O Império Romano e o seu despotismo militar. Claro, claro. E o que saiu da Revolução Francesa. Então, Napoleão, foi e o seu despotismo militar. E o que saiu da Revolução Russa. Olha, você percebeu o meu argumento? Não, percebi perfeitamente. Você compreende, então, que eu cheguei a esta conclusão. O fim é a sociedade anarquista, a sociedade livre. Uhum. O meio é a passagem sem transição da sociedade burguesa para a sociedade livre. Claro, pois é. Esta passagem seria preparada e tornada possível por uma propaganda intensa, completa, absorvente, de modo a predispor todos os espíritos e a enfraquecer todas as resistências. Claro, claro. E assim, mesmo. não tendo quase resistência nenhuma que vencer, a revolução social, quando viesse, seria rápida e fácil e não teria que estabelecer nenhuma ditadura revolucionária. Pois. Por não ter contra quem aplicá-la. Com certeza. É que se isto não pode ser assim, então é que o anarquismo é irrealizável. E se o anarquismo é irrealizável, doutora, só é defensável e justa, como já lhe provei, a sociedade burguesa. Ora, aí tem você porque e como eu me tornei anarquista. E percebo agora perfeitamente e vejo perfeitamente que foi ainda bem que o doutor tomou essa decisão e seguiu esse percurso, porque olha, se não tivesse sido assim, provavelmente o doutor não estava onde está hoje. Isso Tal como ter diz certeza. Gustavo Santos, a vida é uma roda dentada em movimento, sabe? Eu acredito muito nisto. De facto é uma máxima que eu tento seguir na minha vida, mesmo em momentos difíceis, e por isso compreendo muito bem as decisões do doutor e o seu percurso, ainda bem que foi assim como foi. Bom, o que eu queria perguntar-lhe, de facto, para darmos aqui continuidade e depois para encerrarmos a nossa reunião, porque eu tenho muito pouco tempo para almoçar e tenho outra reunião logo a seguir, a pergunta que lhe vou fazer agora é a seguinte. Sim. Onde é que o doutor se imagina daqui a 5 anos? Oh, doutora... Essa é daquelas perguntas da tanga. Doutor, desculpe doutora, contradizê-lo, mas não é. É uma pergunta. Estamos aqui a ter uma conversa tão interessante. Foi estudada por organizações que estudam este tipo de perguntas. É uma pergunta que encerra muita informação. Sim, eu também já fiz essa pergunta. Se calhar o doutor não desconhece, mas é uma pergunta. A conversa estava tão interessante agora. Olha, como também já fiz, eu vou levar a pergunta a sério, ok? Mas ouça. Agradecia. Ouça, eu para responder onde é que me vejo, onde é que vejo o banco daqui a 5 anos, nada melhor do que explicar as minhas origens e a evolução do meu pensamento. Explico-lhe o passado para poder falar sobre o futuro. Claro, deixe-me só continuar com isto. Ouça, havia vários outros rapazes com as mesmas opiniões do que eu. A maioria eram operários, mas havia um ou outro que não era.
O que éramos todos era pobre. E que me lembro, não éramos muito estúpidos. Queríamos para nós e para os outros, para a humanidade inteira, uma sociedade nova, livre destes preconceitos todos, e que fazem os homens iguais artificialmente, com a inferioridade, sofrimentos, treitezas que a natureza lhes não tinha imposto. Olha, por mim o que eu lia confirmava-me nestas opiniões. Em livros libertários baratos, os que havia ao tempo, e eram já muitos, eu li quase tudo. Fui a conferências, a comícios dos propagandistas do tempo. Cada livro e cada discurso me convencia mais da certeza e da justiça das minhas ideias. Pois sim, olha, isso até onde vai está tudo muito bem, está muito certo que o Sr. Doutor se tornasse de facto anarquista, sim, e vejo perfeitamente que o Sr. Doutor era anarquista, olha, não preciso de rigorosamente mais prova nenhuma disso. Pronto. Bom, como é que saiu daí sem contradição? É que, pronto, enfim, mas olha, também já calculo, não é? Já calculo, nem tenho que dizer. Achou o anarquismo irrealizável, não foi? E por isso só defensável e justa a sociedade burguesa. Doutora, se eu me tivesse... Os jovens, não é? Os idealismos. Ouça, dá licença. Se eu me tivesse tornado banqueiro e comerciante, por essa razão que você julga, eu não era anarquista, era burguês. Ai, mas o Sr. Doutor nem sequer se considera burguês. Um banqueiro. Então, mas considera-se o quê? Não, agora estou curiosa. Vá dizendo. Eu achava insuportável ser anarquista passivamente. Só para ouvir discurso e falar nisso com os amigos. Não. Era preciso fazer qualquer coisa. Era preciso trabalhar e lutar pela causa dos oprimidos e das vítimas das convenções sociais. Eu pus-me a traçar o meu plano de ação. Porque essas ficções sociais é que era preciso destruir, mas em proveito da liberdade. E se destruir as ficções sociais, tanto pode ser para criar liberdade como para estabelecer outras ficções sociais diferentes. Aqui é que era preciso cuidado. Era preciso acertar com um processo de ação, qualquer que fosse a sua violência ou a sua não violência, sem ao mesmo tempo estorvar a criação da liberdade futura. Mas claro está, não temos de olhar a estorvar a liberdade dos poderosos, dos bem situados, de todos os que representam as ficções sociais e têm vantagens delas. Essa não é a liberdade. É a liberdade de tiranizar, que é o contrário da liberdade. Essa, pelo contrário, é o que mais devíamos pensar em estorvar e em combater. Claro, parece que isto está claro. Sim? Não, está claríssimo, Sr. Doutor. Continue. Ora, uma revolução social súbita, brusca, esmagadora, fazendo passar a sociedade de um falco, um regime burguês, para a sociedade livre. Esta revolução, preparada por um trabalho intenso e contínuo, de ação direta e indireta, tendente a dispor todos os espíritos para a vinda da sociedade livre e enfraquecer até o estado comatoso todas as resistências da burguesia. Percebeu? Percebeu, doutora? Sim, percebi perfeitamente. Esta revolução seria preferivelmente mundial, simultânea, em todos os pontos, ou os pontos mais importantes do mundo. Ou não sendo assim, partindo rapidamente de uns para os outros. Em todo o caso, em cada ponto, isto é, em cada nação, fulminante e completa. Eu só por mim, doutor, não podia fazer a revolução mundial. Mesmo podia fazer a revolução completa na parte referente ao país onde eu estava. O que podia era trabalhar na inteira medida do meu esforço para fazer a preparação para essa revolução. Depois pensei, trabalhar para os outros terem liberdade. Está certo? Mas então e eu? Eu não sou. Está-me a ouvir ainda? Sim, perfeito, desculpe. Continua, Sr. Doutor. Então e eu? Mas eu não sou ninguém. Mas se eu fosse cristão, eu trabalhava alegremente pelos outros. Lá, tinha a minha recompensa no céu. Mas também, se eu fosse cristão, não era anarquista. Bem uma limonada. Então as tais desigualdades não tinham importância na nossa curta vida, eram só condições da nossa aprovação. E lá seriam compensadas na vida eterna. Mas eu não era cristão, como não sou, e perguntava-me, mas por quem é que eu me vou sacrificar nisto tudo? Pois. Mais ainda, por que é que eu me vou sacrificar?
olha, vieram momentos de descrença. Você compreende, era justificada. Claro. Eu sou materialista, pensava. Não, tem mais vida que esta. Para que é de ralar-me com propagandas e desigualdades sociais e outras histórias, quando posso gozar e entreter muito mais, se não me preocupar com isso. Claro. Quem tem só esta vida, quem não crê na vida eterna, quem não admite lei senão a natureza, quem se opõe ao Estado porque ele não é natural, ao casamento porque ele não é natural, ao dinheiro porque ele não é natural, a carga de água é que defende o altruísmo e o sacrifício pelos outros, se isso não é natural. E pela mesma lógica mostra que um homem não nasce para ser casado, ou para ser português, ou para ser rico, ou pobre, mostra-me também que ele não nasce para ser solidário. Ele não nasce não para ser ele próprio. E portanto o contrário de altruísta e solidário, e portanto exclusivamente egoísta. Pois. Esta ideia de dever, doutor, isto de solidariedade humana, não podia considerar-se natural se trouxesse consigo uma compensação egoísta. Naturalmente. Sacrificar um prazer, simplesmente sacrificá-lo, não é natural. Claro. Sacrificar um prazer ao outro é que já está dentro da natureza. Com certeza. Eu confesso, doutora, que me vieram momentos de descrença. Que chatice. Senti-me desleal à minha doutrina. Traidor é ela. Olha, em breve passei sobre tudo isto. Pois, e fez bem. É que a ideia de justiça cá estava. Cá estava dentro de mim, pensei eu. Claro, fazia parte daquilo que o Soutor é. Eu sentia natural. Eu sentia natural e sentia que havia um dever superior à preocupação só cá do meu destino. E fui para diante na minha intenção. Pois, e fez muito bem, não tenho dúvida nenhuma que fez bem, porque é aquilo que lhe dizia há pouco. Se não tivesse sido assim, Soutor, certamente que não estava hoje aqui comigo, não estava a entrar aqui para o Banco Novo Santo, a ajudar-nos neste momento tão complicado, não seria a pessoa certa, porque olha, como diz Fernando Pessoa, pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. Isto é outra frase que eu acredito muito, tal como a outra que lhe citei de Gustavo Santos, e penso que é bom nós termos estas máximas na vida e guiarmos por elas, porque Soutor, está-me a ouvir? Soutor? Está-me a ouvir? É porque eu não ouço assim. Ainda não percebi se me ouve. Ouve-me? Ouve. Eu não ouço assim. Veja lá se não me chapeia em qualquer coisa. Sabe o que é? É que nós hoje estamos aqui com um problema no banco. Isto já aconteceu na reunião passada, porque nós estamos todos nos computadores pessoais, porque os computadores do banco foram todos para baixo. Olha, igual congelou, Soutor. Diabo. Eu acho que isto já é PJ, se calhar. Jorge, chega aqui, se faz favor. Chega aqui, se faz favor, que eu já desarranjei isto tudo. Soutor, agora deixa de o ver também. Não me está a ver? Não, agora deixei de o ver. Vejo só o seu nome. Chega aqui, se faz favor. Olha, Soutor, se calhar encerrávamos aqui a reunião, porque de facto deve estarem a chegar o meu sushi. Anda cá, pá, que eu não percebo nada disto. Está bem, Soutor. E de facto nós hoje vamos ter este... Olha, já chegou, meu obrigada, Ana Paula. Já chegou o meu sushi. Pronto, como eu dizia, se calhar agora... Olha, agora não ouço ela. Fiz alguma coisa, eu já não toco mais nisto. Epá, agora não ouço ela. Doutora, não estou a ouvir. Agora sou eu que não estou a ouvir. Não ouço. Veja lá. Sim, ainda não. Diabos, pá. Que grande... Já ouço. Já estava a ouvir há muito tempo? Já estava a ouvir agora. Foi agora. Pronto, dizia-lhe então, agora mesmo, que se calhar terminávamos aqui a nossa reunião,
porque Bom, de como quiser. facto tenho, olha, já me chegou aqui o meu almoço, o meu sushi. Mas como à vontade, como à vontade. Não lhe faria isso de forma nenhuma, Soutor. Mas de facto tenho outra reunião daqui a 15 minutos, a que não queria de forma nenhuma também chegar Sim, 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 eu atrasada. tenho uma reunião, sim, também. E penso que também já fiquei esclarecida quanto à sua posição, mas olha, estava muito atenta, não penso que eu estava aqui desatenta, porque eu estava a ouvir com muita Muito bem, muito atenção bem. tudo aquilo que dizia e até lhe digo mais, vou-lhe fazer um reparo, não me leva a mal, vai Diga. ter a oportunidade de ver que eu sou muito franca, sou muito espontânea. Isso é bom, isso é bom. Diga, diga. Pronto, e então vou-lhe dizer aquilo que concluí do que eu vi até agora. Deu uma sensação que o Soutor, enfim, tomou decisões que não revelaram assim uma grande lucidez da sua parte. Sabe porquê? Acha? O Soutor não resolveu os seus problemas principais, muito pelo contrário. O Soutor foi para a frente por impulsos absolutamente emocionais e sentimentais. Sim, sem Isso dúvida. não é bom, isso não é bom. Mas pronto, olha, falámos disso no outro dia, porque eu Sem de facto dúvida. agora de facto não Ouça, tenho ouça. a O que tempo lhe estou a contar e muito agora, jeito, de o que lhe facto. estou a contar agora é a história de como me tornei anarquista. Claro, eu E tenho como todo o continuei gosto. sendo e continuo. Eu estou a expor-lhe lealmente as hesitações e as dificuldades que tive. E de como Pois, as venci. Eu concordo que naquele momento eu vencia a dificuldade lógica com o sentimento e não com o raciocínio. claro, Mas pois. você há de ver que mais tarde, quando cheguei à plena compreensão da doutrina anarquista, esta dificuldade, até então, logicamente sem resposta, teve a sua solução completa e absoluta. Claro, isso é de facto interessantíssimo e muito curioso, Não, mas não, agora, é se não se muito importar, interessante. terminávamos, porque eu. Mas olha, deixe-me só continuar então com a minha história. Eu tive esta dificuldade e resolvia, se bem que mal, como lhe disse. Mas nesta altura apareceu uma coisa nova. Depois de alguns meses desta propaganda, comecei a reparar numa nova complicação. E esta que era a mais séria de todas. Esta que era séria a valer, doutora. No grupo de propaganda, não éramos muitos, éramos uns 40, sabe? Dava-se este caso. Criava-se tirania. Disse tirania? Sim, sim, criava-se Tirania? tirania. Criava-se tirania, Ana, que termo tão horrível, tão démodé, doutor, mas criava-se tirania como? Como é que faziam Olha, isso? Diga olha lá. da seguinte maneira. Uns mandavam em outros e levavam-nos para onde queriam. Mas isso não é Uns tirania, eram doutor. chefes por imposição, outros eram chefes por manha. E no facto mais simples, isto se via. Hum. Olha, por exemplo, dois dos rapazes iam juntos pela rua fora. Chegavam ao fim da rua e um tinha que ir para a direita e o outro tinha que ir para a esquerda. Cada um tinha conveniência em ir para o seu lado. O que ia para a esquerda dizia para o outro: venha você comigo por aqui. E o outro respondia, e era verdade: homem, não posso, tenho que ir por ali, por esta ou por aquela razão. Mas afinal, contra a sua vontade e a sua conveniência, lá ia com o outro para a esquerda. Isto era uma vez por persuasão, outra vez por simples insistência, uma terceira vez por um outro motivo qualquer. Isto é, nunca era por uma razão lógica. Havia sempre, nesta imposição e nesta subordinação, qualquer coisa de espontâneo, de como que instintivo. E como neste caso simples, em todos os outros casos, desde os menos até aos mais importantes. Você vê bem o caso? Não, eu vejo isso, vejo de facto. Não vejo é o que é que diabos há de estranho nisso. Isso é tudo quanto há de mais natural, doutor. Natural, Eu de mas facto repare bem. para concluir, Sim, mas repare bem que isto se passava num grupo pequeno. Um grupo pequeno, sem influência nem importância. Num grupo a quem não estava confiada a solução de nenhuma questão grave ou decisão sobre qualquer assunto de vulto. pois, E repare que se passava num grupo de gente que se unira especialmente para fazer o que pudesse para o fim anarquista. Você reparou bem nestes dois pontos. não, reparei. Veja agora o que isto representa. Um grupo pequeno, de gente sincera, tinha no fim de uns meses conseguido só uma coisa de positivo e concreto: a criação entre si da tirania. E repare que a tirania, os que mandavam nos outros ou os levavam para onde queriam, não faziam isso pela força do dinheiro ou da posição social ou de qualquer outra autoridade de natureza fictícia que se arrogassem. Não. Faziam-no
por uma ação de qualquer espécie fora das ficções sociais. Uma tirania nova e exercida sobre gente essencialmente oprimida já pelas ficções sociais. Ainda por cima, por gente cujo intuito sincero não era senão destruir tirania e criar liberdade. Agora ponha o caso num grupo muito maior, muito mais influente, tratando já de questões importantes e de decisões de caráter fundamental. Ponha esse grupo a encaminhar os seus esforços, como o nosso, para a formação de uma sociedade livre. E agora diga-me, se através deste carregamento de tiranias intercruzadas você entrevê qualquer sociedade futura que se pareça com uma sociedade livre, ou com uma humanidade digna de si própria. Não, isso é tudo muito curioso. Curioso. Olhe que há pontos secundários também muito curiosos, como por exemplo, a tirania do auxílio. Aqui? Está-me a ouvir? Sim, eu não conhecia era o conceito de tirania do auxílio. Sim, a tirania do auxílio. Hein? Havia entre nós quem, em vez de mandar nos outros, os auxiliava em tudo quanto podia. É a mesma tirania nova. Essa é boa, mas isso é tirania como? Oh, doutor, então, auxiliar alguém é tomar alguém por incapaz. Doutor, não diga uma coisa dessa. Mas voltemos ao nosso caso. Você vê bem que este ponto era gravíssimo. Temos aqui uma tirania nova. Será derivada das qualidades naturais? É que se é adeus sociedade livre. Se uma sociedade onde estão em operação apenas essas qualidades é um amontoado de tiranias, quem é que vai mexer o dedo mínimo para contribuir para a vinda dessa sociedade? Tirania por tirania, fica que está, que ao menos é aquela que estamos habituados. Ora, o que são as qualidades naturais? São o grau de inteligência, de imaginação, de vontade, etc., com que cada um nasce. Ora, um tipo, sem ser por uma razão derivada das ficções sociais, manda noutro, domina-o pelo emprego das suas qualidades naturais. Esse emprego será legítimo, isto é, será natural. Não sei, está-me a perguntar. Há um caso em que pode ser-lo, quando esse alguém está para nós num lugar de inimigo. E para o anarquista é claro, quem está num lugar de inimigo é qualquer representante das ficções sociais e da sua tirania. Mais ninguém. Porque todos os outros homens são homens como ele e camaradas naturais. Agora, você vê bem o caso. O caso da tirania que tínhamos criado era exercida sobre homens como nós. Camaradas naturais. E mais ainda, sobre homens 2 vezes nossos camaradas, porque o eram também pela comunhão do mesmo ideal. E o doutor não acha que há aí uma grande perversão? Uma grande quê? Uma grande perversão, doutor. Sim, uma grande perversão. Tem toda a razão, mas essa perversão, de onde é que provém? Olha, ou provém de o homem ser naturalmente mau e, portanto, todas as qualidades naturais serem naturalmente pervertidas, ou de uma perversão resultante da longa permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais. Todas elas criadoras de tirania e tendendo, portanto, a tornar já instintivamente tirânico o uso mais natural das qualidades mais naturais. Destas 2 hipóteses, qual é que seria a verdadeira? Bom, penso que tanto uma como outra, em determinados contextos, podiam ser. Não, era uma rasteira. Cá consigo, estou brincando. Brincalhão. Não. Olha, é brincalhão. É impossível determinar. É impossível determinar. O problema é de ordem histórica. Por mais longo, mais longe que recuemos na história, encontramos sempre o homem vivendo sob um ou outro sistema de tirania social. E, portanto, sempre num estado que não nos permite averiguar como é o homem quando vive em circunstâncias pura e inteiramente naturais. Não havendo maneira de determinar ao certo, depender para o lado da maior probabilidade. É mais natural
supor que a longuíssima permanência da humanidade em ficções sociais, criadoras da tirania, faça cada homem nascer já com as suas qualidades naturais pervertidas no sentido de tiranizar. Do que supor que as qualidades naturais podem ser naturalmente pervertidas. O que, de certo modo, representa uma contradição. Uma contradição? Desculpe que eu lhe diga, Soutor, mas isso representa um grande rodilho. E olha, não percebi rigorosamente nada do que o Soutor disse. Não, ouça. No estado social presente, não é possível um grupo de homens, por bem intencionados que estejam todos, trabalharem juntos sem que espontaneamente criem entre si tirania. Não é possível. O que é que há a fazer? O que é que há a fazer? É muito simples. É muito simples. É trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Separados? Sim, você não seguiu o meu argumento? Segui, quer dizer, foi seguindo, mais ou menos, não é? Então, e não acha lógica, não acha fatal esta conclusão? Sim, quer dizer, acho que sim, acho. O que eu não vejo bem, muito francamente, é como é que esta conversa toda interessa para alguma coisa aqui ao banco. Isso, pronto. Disse eu, trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Trabalhando assim separados e para o mesmo fim anarquista, temos as duas vontades, a do esforço e a da não criação da tirania nova. Continuamos unidos, estamos, moralmente, e trabalhamos do mesmo modo para o mesmo fim. Continuamos anarquistas. Cada um trabalha para a sociedade livre. Mas deixamos de ser traidores à nossa causa. Era este, doutor, até que enfim, o verdadeiro processo anarquista. Juntos nada valíamos que importasse. Separados, também conseguiríamos, mas ao menos não estorvávamos a liberdade. E de mais a mais, trabalhando separados, aprendíamos a confiar mais em nós mesmos, a nos encostarmos uns aos outros, a tornar-nos mais livres já, a preparar-nos tanto pessoalmente como aos outros pelo nosso exemplo para o futuro. Olha, fiquei radiante com a minha descoberta. Radiante. Fui logo expor aos meus camaradas. Olha, foi uma das poucas vezes em que fui estúpido na minha vida. Imagine você que eu estava tão cheio da minha descoberta, eu esperava que eles concordassem. Não concordaram, é claro. Repontaram todos, doutora. Repontaram todos, uns mais, outros menos, mas tudo protestou. Não era isso não podia ser. Mas ninguém dizia o que era ou o que havia de ser. Eu argumentei e argumentei, e em resposta aos meus argumentos não obtive senão frases. Lixo. Olha, coisas como essas que os ministros dizem nas câmaras quando não têm resposta nenhuma. Então é que eu vi com que bestas e com que covardões estava metido. Desmascararam-se. Aquela corja tinha nascido para escravos. Queriam ser anarquistas, à custa alheia. Veja lá. Queriam a liberdade, logo que fossem os outros que lhe arranjassem. Logo que lhes fosse dada como um rei, dá um título. Olha, quase todos eles são assim, os grandes lacaios. E você escamou-se. Se me escamei, eu enfureci-me. Pus-me aos coices. Dei por paus e por pedras, quase que me apaguei com 2 ou 3 dele. E acabei por me vir embora. Isolei-me. Veio-me um nojo aquela carneirada toda que você não imagina. Quase que descri no anarquismo. Quase que decidi não me importar mais com tudo aquilo. Ai, mas passados uns dias, eu voltei a mim. Pensei, o ideal anarquista está acima destas quesilhas. Eles não queriam só brincar aos libertários. Não estava eu para brincar num caso desse. Eles não tinham força para combater, senão encostados uns aos outros e criando entre si um simulacro novo da tirania que diziam querer combater. Pois que eu fizessem, os parvos, se não serviam para mais. Eu é que não ia ser burguês por tão pouco. Se o caminho tinha que ser seguido por cada um separadamente, eu não precisava de mais ninguém para o seguir. Bastava o meu ideal. Sim, então, e sozinho com o seu ideal, o que é que conseguiu fazer? Diga lá. Olha, tive que escolher um de 2 processos.
Andam dois processos. A ação indireta, a propaganda, ou a ação direta, de qualquer espécie. E propaganda poderia eu fazer, só por mim. Não sou orador, não sou escritor. E por isso abandonei a ideia da ação indireta como caminho a dar à minha atividade anarquista. E por exclusão de partes era forçado a escolher a ação direta. Isto é, o esforço aplicado à prática da vida, à vida real. Não era a inteligência, mas a ação. Muito bem, assim sendo. Ora, combater na prática. Combater na prática é guerra. Como é que se vence o inimigo em qualquer guerra? Ou matando, ou é destruindo, ou então aprisionando, subjugando, reduzindo à inatividade. Ora, só é possível destruir as ficções sociais com uma revolução social. O mais que eu poderia fazer era destruir, matar um ou outro membro das classes representativas da sociedade burguesa. Mas eu estudei o caso e vi que era asneira. Suponha você que eu matava um ou dois ou uma dúzia de representantes da tirania das ficções sociais. Disparate. As ficções sociais ficariam abaladas. Com certeza que ficariam abaladas. Não ficariam nada, doutora. Não ficariam nada. Não. Espera lá. As ficções sociais não são como uma situação política que pode depender de um pequeno número de homens. Ou de um só homem, às vezes. Não. O que há de mal nas ficções sociais são elas no seu conjunto. E não os indivíduos que as representam. E ainda por cima, suponha, como é natural, que depois de um atentado, eu era caçado. Eu era caçado e liquidado de uma maneira ou de outra. Pois, não me admirava. Suponha que eu tinha dado cabo de uma dúzia de capitalistas. Disparate. O que é que isso vinha tudo a dar? A causa capitalista perdia, a causa anarquista perdia um elemento de combate. E os 12 anarquistas que eu teria estendido não eram 12 elementos que a sociedade burguesa tinha perdido. Mas elementos puramente passivos. Pois o combate está não nos membros da sociedade burguesa, mas no conjunto das ficções sociais em que essa sociedade assenta. Ora, as ficções sociais não são gente a quem se possa dar tiros. Bom, você compreende, não? Eu tinha então que subjugá-las, que vencê-las subjugando-as, reduzindo-as à inatividade. Foi isso que o Soutor fez. Eu procurei ver qual era a primeira, a mais importante das ficções sociais. Seria essa que me cumpria, mais que nenhuma outra, tentar subjugar, tentar reduzir à inatividade. A mais importante da nossa época, pelo menos, é o dinheiro. Como subjugar o dinheiro? Tornando-me livre da sua influência, da sua força, reduzindo-o à inatividade pelo que me dizia respeito a mim. A mim, compreende você, porque eu é que o combatia. Se eu fosse reduzi-lo à inatividade pelo que diz respeito a toda a gente, isso já não era subjugá-lo, mas destruí-lo. Porque seria acabar de vez e de todo com a ficção do dinheiro. Ora, como eu já lhe provei, qualquer ficção social só pode ser destruída pela revolução social. Como podia eu tornar-me superior à força do dinheiro? O processo mais simples era afastar-me da esfera da sua influência. Isto é, da civilização, e para um campo, ter raízes, beber água das nascentes, andar nu e viver como um animal. Mas isto, mesmo que não houvesse dificuldade em fazê-lo, não era combater uma ficção social. Não era mesmo combater, era fugir. E realmente quem se esquiva a travar um combate não é derrotado nele, mas moralmente é derrotado. Moralmente é derrotado porque não se bateu. Sem dúvida. O processo tinha que ser outro. Um processo de combate e não de fuga. Ora, como subjugar o dinheiro combatendo? Como furtar-me a sua influência e tirania, não evitando o seu encontro? O processo era só um, doutor. Adquiri-lo. Adquiri-lo em quantidades bastante para lhe não sentir a sua influência. E enquanto mais quantidade o adquirisse, tanto mais livre eu estaria dessa influência. Foi quando vi isto claramente que entrei na fase atual, a comercial e bancária, doutora, do meu anarquismo. Soutor, desculpe estar a interrompê-lo, mas
Ai, meu Deus. Ó, doutor, desculpe, estou aqui com uma situação que é, não tenho o computador ligado à corrente e vou ficar sem bateria a qualquer momento. Eu tinha Ah, pedido à minha secretária para me trazer o carregador que ficou com certeza na minha pasta no gabinete lá de cima e ela, para variar, não fez o que eu lhe pedi. Dá-me licença que lhe vá ali pedir, sim, volte claro, já. claro, claro, Senão vá. vai-se desligar e acaba-se a reunião. Sim, Só um momento, sim. claro. Olha, eu tinha-lhe pedido um Diga, café diga. ainda agora. O quê? Eu tinha pedido um café à sua secretária ainda agora. Tinha pedido um café. Sim, sim. Está a ver o que eu digo. Oh, Ana Paula? Ana Paula? Oh, Ana Paula? Oh, Ana Paula, desculpa. Onde é que estava? Mas quantas vezes é que a Ana Paula tem de ir à casa de banho? Oh, Ana Paula, não lhe tinha pedido, não lhe tinha pedido para me trazer o carregador lá de cima. Ficou lá em cima de certeza absoluta no gabinete, dentro da minha pasta. Pedi pelo menos 2 vezes, Ana Paula. Como é que é possível? Outra, o doutor pediu-me um cafezinho lá fora, não pediu? Estamos em reunião há mais de meia hora, a Ana Paula não foi capaz de levar um café. Mas como é que é? Ah, esqueceu-se. Pois esqueceu. Olha, eu também sou capaz de me esquecer de lhe renovar o contrato agora em agosto. Ah, sou. Pois é agora, não é, Ana Paula? Pois é. Vá lá, despache-se. Oh, doutor, peço imensa desculpa, mas Não, isto é claro, uma claro. funcionária que eu tenho há menos de um ano, Sim. mas provavelmente nem é para renovar, porque, enfim, É é aproveitar uma aí pela nova. rapariga que tanto acerta como erra e Obrigado. eu não estou para isto, não é? Pronto, pronto, já aqui está o cafezinho. Já? Pronto. Olha, você lembra-se daquelas duas dificuldades Exatamente, lógicas? ligue-se, Ana Paula. Aquelas duas Ligue-se à dificuldades corrente. lógicas que eu lhe disse que me haviam surgido no princípio da minha carreira de anarquista consciente. Lembro, sim, lembro. Eu pensei que, E pronto, você coincidiu lembra-se de as eu lhe horas, dizer mas que mais tarde, quando acertei por fim com o verdadeiro processo anarquista, as resolvi então de vez. Isto é, pela lógica. sim, pronto. O que eu compreendi pela sua lógica é que não é natural trabalhar sem uma compensação natural, isto é, egoísta. Isso. E que não é natural dar o nosso esforço sem saber que esse fim se atinge. É mais ou menos isto, passei na cadeira ou acha que Nota tenho, máxima, tenho nota que repetir? máxima. Ora repara, Bom, repara como ficam bom, resolvidas. uh, Repare como ficam resolvidas. O processo resulta em eu enriquecer. Portanto, uma compensação egoísta. O processo visa a liberdade. Ora, eu tornando-me superior à força do dinheiro, isto é, libertando-me dele, eu consigo a liberdade. consegue liberdade só para si, também é certo, vamos lá Pois, aos pontos mas positivos, não é? esse foi o processo que eu segui. Eu meti ombros à empresa de subjugar a ficção dinheiro e enriquecer. E consegui. Levou um certo tempo, porque a luta foi grande, mas consegui. E escuso-me de contar o que tem sido a minha vida comercial e bancária. Podia ser interessante em certos pontos, sobretudo, mas já não pertence ao assunto. Eu trabalhei, eu lutei e ganhei dinheiro. Trabalhei mais, lutei mais, ganhei mais dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro, por fim. E não olhei o processo. Confesso-lhe, doutora, não olhei o processo. Eu empreguei tudo quanto há. O assambarcamento, o sofisma financeiro, a concorrência desleal. O quê então? Eu combatia as ficções sociais, imorais e antinaturais por excelência. E havia de olhar a processo. Eu trabalhava pela liberdade e havia de olhar as armas com que combatia a tirania. Eu hoje realizei o meu limitado sonho de anarquista, prático e lúcido. Sou livre, eu faço o que quero. Dentro, é claro, do que é possível fazer. O meu lema de anarquista era a liberdade. Pois bem, eu tenho a liberdade. A liberdade, por enquanto, na nossa sociedade imperfeita é possível. Eu quis combater as ficções sociais. E combati-as. E o que é mais, eu vencia. Não, então desculpe, venceu-as. Assim não, doutor, alto lá, assim, Então, alto lá. É porque isso estará tudo muito bem, tudo muito lindo, mas há uma coisa que o doutor não viu. então, As condições sociais do seu processo eram, como o doutor próprio provou, não só criar liberdade, mas certo? também não criar tirania, correto? Claro, claro. Ora, se eu entendi bem, o doutor criou tirania.
Não, 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 não. não, desculpa, o Soutor, como assambarcador, como banqueiro, como financeiro sem escrúpulos. Sim, não, isso O tudo Soutor, bem. desculpe estar a dizer isto, mas o Soutor é que disse, não foi eu que inventei. O Soutor criou tirania, ponto Não, final. não, O não, você Soutor não está a criou entender. tanta tirania como qualquer outro representante das ficções sociais que o Soutor diz que combate, não Não, é? olhe que Não não, vale a doutor, pena olhe aqui que não. comigo Olhe, estar com eu não criei floreados, tirania. porque Não, 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 oh, não. Soutor, Ouça, ouça, eu não criei tirania. Não, a tirania que pode ter resultado da minha ação de combate contra as ficções sociais é uma tirania que não parte de mim e que, portanto, eu não criei. Ela está nas ficções sociais. Está lá, eu não a juntei a elas. Essa tirania é a própria tirania das ficções sociais. E eu não podia, nem me propus destruir as ficções sociais. Pela centésima vez lhe repito. Só a só a Revolução revolução Social social é... pode destruir as ficções sociais, pois é, olha, até já decorei, Exatamente, veja lá, Soutor. exatamente, exatamente. Eu combati a ficção social mais importante do nosso tempo, o dinheiro. Eu subjuguei a ficção dinheiro, adquirindo. Mas a ação anarquista perfeita, como a minha, só pode subjugar as ficções sociais. E subjugá-las em relação só ao anarquista que põe esse processo em prática. Porque esse processo não permite uma mais larga sujeição dessas ficções. Não é de não criar tirania que se trata. É de não criar tirania nova. Tirania onde não estava. Os anarquistas, trabalhando em conjunto, influenciando-se uns aos outros, como eu lhe disse, eles criam entre si uma tirania. Essa que é uma tirania nova. Essa eu não criei. Não a podia mesmo criar pelas próprias condições do meu processo. Não, não, doutora. Eu só criei liberdade. Só criei liberdade. Eu libertei um. Libertei-me a mim. É que o meu processo, que é como eu já lhe provei, o único verdadeiro processo anarquista, não permitiu libertar mais. O que eu pude libertar, libertei. Está bem. Então, olha, concordo. Dou a mão à palmatória, concordo. Mas Muito olha, bem. também por esse argumento a gente quase que é levado a crer que nenhum representante das ficções sociais exerce a tirania. E Pois, mas não pronto, bem exerce. Não, sabemos não que não é exerce. bem assim, não é? Não exerce. Não exerce. A tirania é das ficções sociais. E não dos homens que as encarnam. Esses são, por assim dizer, os meios de que as ficções se servem para tiranizar. Como a faca é o meio que se pode servir o assassino. E você, de certo, não julga que, abolindo as facas, abola os assassinos. Não, mas penso que também Olha, não é um olha, bom olha, exemplo. olha, destrua você todos os capitalistas do mundo, mas sem destruir o capital. No dia seguinte, já nas mãos de outros, continuará o capital, pelas mãos desses, a sua tirania. Destrua não os capitalistas, mas o capital. Quantos capitalistas ficam? Olha, fica o Soutor, por exemplo, ou não se considera um de nós, diga lá de Doutora, uma vez, o vá. máximo, o máximo. O máximo que você me pode acusar de fazer é de aumentar um pouco, mas muito, muito pouco, a tirania das ficções sociais. O argumento é absurdo. É absurdo, porque, como já lhe disse, a tirania que eu não devia criar, e não criei, é outra. E tem mais um ponto fraco. É Sim? que, pelo mesmo raciocínio, você pode acusar um general que trava combate pelo seu país de causar ao seu país o prejuízo do número de homens do seu próprio exército que teve que sacrificar para vencer. Não, quem vai à guerra dá e leva. Consiga-se o principal, o resto. O Está muito resto bem, está é. muito bem, está muito bem, está muito bem. Mas olha lá outra coisa. O verdadeiro anarquista quer a liberdade não só para si, mas também para os outros. Claro, sim, sim. Parece-me que quer a liberdade para a humanidade inteira. Sim, sim. Portanto, olha, Então, mas não sem dúvida, mas olha, compreendo. eu libertei-me a mim. Eu libertei-me a mim. Eu fiz o meu dever, simultaneamente para comigo e para com a liberdade. Porque é que os outros, os meus camaradas, não fizeram o mesmo? Bom, Eu não os impedi. Eu não os impedi. Esse é que teria sido um crime se eu estivesse impedido. Mas é que eu nem sequer os impedi, ocultando-lhes o verdadeiro processo anarquista. Lembra-se? Assim que descobri o processo, eu disse-o claramente a todos. É que o próprio processo me impedia de fazer mais. O que é que eu podia fazer? Compeli-los a seguir o caminho? É que mesmo que eu pudesse fazer, eu não o faria.
Porque isso seria tirar-lhes a liberdade. E isso era contra os meus princípios anarquistas. Auxiliá-los. Também não podia ser, pela mesma razão. Eu nunca ajudei nem ajudo ninguém. Porque isso, sendo diminuir a liberdade alheia, é também contra os meus princípios. Você está a censurar-me por eu não ser mais gente do que uma pessoa só. Não é isso, não é isso de forma nenhuma. O que eu digo é que esses homens, enfim, talvez não tenham feito o que o seu doutor fez por serem menos inteligentes, menos fortes de vontade, menos capazes. Sim, mas doutora, isso já são as desigualdades naturais e não sociais. Com essas é que o anarquismo não tem nada. O grau de inteligência ou de vontade de um indivíduo é com ele e com a natureza. As próprias ficções sociais não põem para aí nem prego nem estão. A não ser, olha, a não ser que no caso desses tipos, a perversão hereditária das qualidades naturais vá tão longe que atinja o próprio fundo do temperamento. Sim, que um tipo nasça para escravo. Nasça naturalmente escravo. E, portanto, seja incapaz de qualquer esforço no sentido de se libertar. Mas nesse caso, que têm eles que ver com a sociedade livre ou com a liberdade? Nada. É que se um homem nasceu para escravo, a liberdade, sendo contrária à sua índole, será para ele uma tirania. Desculpe estar a rir. Sabe o que é? Concluo agora que o seu doutor de facto é anarquista. Já percebi. Mas num tipo de anarquista que me agrada particularmente, sabe? Mas, no entanto, olha, dá vontade de rir. Dá mesmo vontade de rir. Olha, mesmo depois de o ter ouvido, dá vontade de rir. Comparar o que o seu doutor é com esses anarquistas horríveis que há para aí. Doutor, mas então eu já lhe provei. E agora repito-lhe. A diferença é só esta. Eles são anarquistas só teóricos. Eu sou teórico e prático. Eles são anarquistas místicos. Eu sou científico. Eles são anarquistas que se agacham. Eu sou um anarquista que combate e liberta. Em uma palavra, eles são pseudo-anarquistas. E eu sou anarquista. E é por isso mesmo que eu tenho a certeza que o seu doutor vai encaixar como uma luva neste cargo que lhe atribuímos agora, de diretor de comunicação do Banco Novo Santo, estou certo. e ajudará as pessoas a compreender porque é que um banco é essencial numa sociedade justa e moderna. E só com eles é que podemos atingir a liberdade. Exatamente. Olha, Sr. Doutor, amanhã não se desvie do guião. Não, esteja descansada. Está bem? Esteja descansada. Pronto, olha, gostei muito deste bocadinho. Também eu, Sr. Doutor. Vou agora tentar almoçar, que não consegui comer nada. Sim. Olha, vê se bebemos aí um drink ao fim da tarde ou qualquer coisa. Gostaria muito de beber um drink ao fim da tarde com o Sr. Doutor. Quando quiser, e podemos falar mais das suas teorias anarquistas. Sim. Tinha muito gosto nisso. Pronto, adeus, Sr. Doutor. Até amanhã. Então. Até amanhã. Jorge, o que é que eu faço agora? Carrega onde? É isto aqui? Não. O que é isto? Estou? Ainda te apanhei. Tinha isto no silêncio, eu estava numa reunião. Sim, não, correu bem. Só uma conversa. Sim, é engraçada ela. Sim? Quando? Amanhã? Não, amanhã já não há. Não, agora acabou. Não, foram só estas 3 vezes. Sim. Talvez depois. Sei lá, depois do verão, assim. Certo. Sim, não, sabes que não? Não, porque, não tenho paciência. Não tenho paciência para isso, pá. Olha, manda-me isso por e-mail. Pronto, eu depois olho para isso. Tá, mas manda-me um resumo. Sim? Um resumito. Pronto. Vá. Até já.